Evangelho segundo o Espiritismo, instrução dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo. Tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo. O que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será dado, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará em sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis apenas naquele país. Não se preocupa com que ali seria inútil. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Pascal, Genebra, 1860. Mestre Jesus, trabalhadores do plano espiritual, mentores que orientam os trabalhos desta casa na manhã de hoje, irmã Sheila, Meimei, toda a espiritualidade amiga. Agradecemos a oportunidade do trabalho, agradecemos a presença de cada uma das pessoas que se encontram hoje nesta casa. Frequentadores, trabalhadores, todos aqueles que se encontram presentes. Que a tua oportunidade de bênçãos recaia sobre cada um de nós. E que os espíritos amigos, os mentores deste trabalho, possam ir às nossas casas, realizando o saneamento dos espaços, o auxílio de todos aqueles que lá se encontram. Que as nossas famílias estejam amparadas e socorridas todo momento. E que os nossos filhos, em especial, estejam amparados nas suas necessidades, acompanhados pelos seus mentores e demais trabalhadores do plano espiritual, recebendo o auxílio para que tenham um desenvolvimento equilibrado, para que tenham uma rotina que seja sadia, que as suas dificuldades sejam recebidas e amparadas para que a sua transformação moral possa ocorrer conforme a necessidade de cada um. Abençoa-nos ainda, Joana, pela oportunidade de fazer um trabalho bem feito, na condição de pais e de mães. Que o teu auxílio possa estar sempre presente nas nossas vidas, mostrando-nos o caminho do equilíbrio, da paz, da reflexão para o autoconhecimento. Que assim seja, graças a Deus. Dá um pouquinho mais de voz aí, ô Rafa, que eu gosto do povo. Isso, tá bom. Senão o povo dorme. A gente já vem cansado da semana, né? Assim, a gente fica muito murchinho assim, dorme, né? Cadê? Já está com o vídeo aí? Dá uma acelerada um pouco, porque tem uma parede longa aí, sabe? Fica à vontade. Que tem uma parede longa e se a gente perde aí quase 1 minuto só vendo parede. Pode mais até, pode mais. Mais para frente, um pouquinho mais. Mais. Tipo aí, Ainda tem parede, mas vamos lá. Só na mesa.
que é aquilo? Ah, é um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai, é um pardal. O que é aquilo? É um pássaro, pai, é um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Já expliquei várias vezes que é um pardal. Será que você não consegue entender? Para onde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há alguns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi em todas as 21 vezes que era um pardal. Eu abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo afeição pelo meu inocente garotinho. A gente já tinha visto no ano passado, né? Toda vez que eu me lembro de a gente falar de relacionamentos saudáveis, eu me lembro do vídeo para a gente lembrar o quanto é difícil a gente se relacionar. E, em especial, com algumas pessoas. A gente sabe que, às vezes, a gente até não tem dificuldade de se relacionar com um monte de gente, mas com aquela pessoa, aí tem um negócio ali, né, que dá um entrave diferente, né? Isso a gente aprende com propriedade, graças a Deus, com a doutrina espírita, que tem a ver com os laços estabelecidos anteriormente pelo caminho da reencarnação, porque senão não faz sentido, né? A gente não consegue entender o que tem ali que causa essa dificuldade. E ao contrário também, algumas pessoas geram tanta dificuldade de relacionamento e ainda assim a gente lida com elas e batalha por elas com tanta boa vontade que a gente não consegue explicar isso só olhando para o que a gente está vivendo agora. A gente precisa observar isso pela reencarnação. Caso contrário, a gente não consegue entender. A gente já está lá com isso. Então, olha só, o tema de hoje é o tema que os meninos vão estar vendo também lá em cima, né? Relacionamentos saudáveis. Hoje é dia, hein? Viu? Hoje também não vai sobrecarregar o miúdo lá depois quando chegar a casa, não. E aí, aprendeu alguma coisa? E aí, a tia te disse o quê? Viu? Não vai? Também o contrário, né? Que hoje em dia é eles que têm chegado, né? Assim, viu, mãe? O que te disseram hoje lá, né? Vamos lá. Tem um texto que também não é novidade, mas é um texto legal, e eu não sei se vocês conhecem. É um texto que roda há algum tempo já pela internet,
O Divaldo contou essa história em uma das suas palestras, salvo engano, lá no Metropolitan, há uns 3 anos, né, num congresso que até não foi com o nosso, foi o que ele faz com o MAP. E ele conta a história de um piloto americano, de nome Charles, que, tenente de aeronáutica, estava em missão, não me lembro o país em que estava, Vietnã. E ele, depois de uma missão, ele foi capturado, né, pelo inimigo, porque o avião dele foi abatido, e ele ejetou e tal, e capturaram ele. Ele passou, acho que 3 anos, 6, passou 6 anos passando todo tipo de tortura que você possa imaginar por um militar capturado em tempo de guerra. Até que, por um acordo, os Estados Unidos conseguiram trocar ele por outros presos, e ele voltou para os Estados Unidos. Ele voltou na condição de herói. Como todo combatente que volta para o seu país tendo cumprido, né, com efeito e retidão a sua tarefa, ele foi recebido como herói e muita gente queria saber das experiências que ele teve, o que ele viveu, o que aconteceu. As pessoas têm uma certa curiosidade em torno dessas questões. Tanto quanto aquele que passa por um acidente aéreo e tal, todo mundo quer saber os detalhes da coisa, e, né, rola uma certa curiosidade em torno disso. E ele, digamos, profissionalizou-se em dar palestras pelo mundo inteiro, mas em especial, né, no seu país, tratando de questões motivacionais ligadas à perseverança e coisas do gênero, que eram bastante a marca daquilo que atribuíam a ele pela história que ele tinha vivido. Certa vez, ele foi dar uma palestra num grande auditório dentro de um cassino, e ele, antes de ir para a palestra e tal, chegou no dia anterior, e ele parou no bar do hotel. E sentou-se e foi abordado por um rapaz, por um outro senhor, na verdade, um pouco mais jovem que ele, e essa pessoa, esse rapaz, perguntou a ele: o senhor fulano e tal? Eu disse: sim, sou eu. O senhor foi tenente e tal? Eu disse: sim, sou eu, né? Como é que você sabe quem é você e tal? E ele diz assim: eu fui o soldado que dobrou o seu paraquedas no dia em que o senhor foi capturado. Acho que o meu trabalho foi bem feito, porque, afinal de contas, o senhor está aqui, né? Porque aquele que dobra o paraquedas de alguém é responsável pelo sucesso daquela empreitada. E a gente que trabalha, que realiza, que um monte de coisa, a gente esquece que, para a gente realizar aquele trabalho, existe um conjunto de pessoas cujo suporte é indispensável para a realização das nossas tarefas. Não sei se vocês conseguem imaginar, mas para a gente estar aqui hoje, nesta casa, realizando esse trabalho, a gente tem o Rafa, que visivelmente está ali ajudando, mas não é só ele, tem um monte de gente fazendo a casa funcionar. Há pessoas que trabalham cantina, livraria, caixa, secretaria, que às vezes gostariam de estar também fazendo curso, mas esse é o horário de trabalho deles, é a atividade deles. E eles estão lá dando suporte para que a casa funcione. E a gente não se dá conta da quantidade de pessoas. E não é só agora. A gente tem um planejamento, né, de governança, de coordenações para que isso funcione, que, olha, eu arrisco dizer, para que uma manhã de sábado desta funcione, fica à vontade, está frio aqui, né? Com certeza. Isso. Como é que é mãe, né, gente? Olha que coisa curiosa. Ela escolhe até o lugar onde ela senta pensando na estratégia do bebê, né? É isso mesmo. Está certíssima. Então, eu arrisco dizer que para uma manhã dessa funcionar, a gente tem pelo menos 100 pessoas trabalhando, entre coordenações, presidência e daí por diante, trabalhadores de vários setores. Por exemplo, para que a gente tenha as coisas gostosas lá embaixo, teve um monte de gente trabalhando para fazer aquelas coisas, né? Para produzir aqueles alimentos. Teve alguém limpando antes, tem alguém planejando, preparando arquivo, é muita gente trabalhando. E a gente chega, senta, usufrui e goza no trabalho, em casa e daí por diante, a gente não se dá conta da estrutura que foi mobilizada para que a gente tivesse conforto, asseio, bem-estar e daí por diante. Se a gente trouxer isso para a questão dos relacionamentos, que é o tema de hoje,
A gente, muitas das vezes, tem um suporte enorme dentro de casa, a gente tem uma quantidade enorme de energia mobilizada para que a gente pudesse realizar algumas coisas, e a gente, muitas das vezes, não se dá conta ou sequer valoriza, quando percebe, essas atividades. Só que se dedicar a uma pessoa é alguma coisa que não é fácil. Dedicar-se com fidelidade e dedicação a uma pessoa exige muito esforço, muita perseverança, muito amor envolvido. E quantos de nós, para chegarmos aqui, não tivemos isso desde a nossa infância? Às vezes a gente recebe algumas pessoas que narram severas dificuldades de relacionamento com os pais. Já estão casados e tudo mais, e relatam dificuldades extremas. A gente sabe bem o que é isso, né? Que lidar com pai e mãe nem sempre é fácil. Hoje eu vim com a família toda, né? Depois vocês podem... Estão lá de vitrine, lá embaixo, tá? Eles, a uma altura dessa, estão dizendo, meu Deus, meu pai falou, não acredito, meu filho deve estar dizendo, que mico, né? Depois vocês conhecem lá embaixo, vocês vão ver um menino bonito, uma menina bonita, uma esposa bonita lá embaixo, assim, juntos, são meus, tá? E aí, chegar a casa, está com tudo organizado, vir para as atividades, para trabalhar, e saber que tem a esposa lá, dando suporte, porque a gente pode ir tranquilo, porque ela vai estar dando suporte. Tudo isso tem um preço que a gente não consegue dimensionar. Apenas aqueles que renunciam a si mesmos sabem o quanto custa um relacionamento sadio, saudável. E aqueles que não os têm, porque todos nós temos algum ponto de dificuldade nessa teia familiar que a espiritualidade tece, a gente sabe também o quanto é difícil estar junto dessas pessoas e investir na qualidade desses relacionamentos. Eu costumo dizer que nem sempre a gente fez escolhas adequadas ao longo dessa trajetória. E como Jesus disse que a gente pagaria até o último ceitil, e a lei de causa e efeito mostra que nada passa batido, a gente hoje colhe algumas dificuldades dos relacionamentos tal como nós os construímos lá atrás. A gente colhe os frutos disso. Mas a gente não pode ignorar que nenhuma trajetória é definitiva por uma, ou por duas, ou por 10, ou 50, ou 1.500 escolhas. Todo relacionamento muda ligeiramente de acordo com a trajetória que você constrói. A gente pode ter construído uma relação de 20 anos, 30 anos, 50 anos, que até então não foi saudável, mas a mudança dessa trajetória sempre traz a curto, médio e longo prazo alguma mudança. Pode ser que essa mudança no começo não seja tão significativa, mas ela precisa acontecer em algum momento, porque a nossa trajetória não se limita ao que a gente vive numa encarnação. Se você em algum momento vai precisar mudar o rumo dessa história, que seja agora, porque quanto mais coisa a gente acumular, mais coisa a gente vai ter depois para dissolver. A gente viu ali a história de um pai e de um filho que tinham nitidamente uma dificuldade de relacionamento. Pela imagem inicial de o pai sentado e o filho lendo o jornal, a psicomotricidade do comportamento desse filho, com o corpo inclinado para o lado contrário ao que se encontra o pai, já demonstra claramente que aquele relacionamento é difícil, não é saudável como a gente busca tratar e dizer hoje. Agora, este pai poderia, naquele momento, naquela manhã de sol, cobrar deste filho, dizendo para ele, olha, a minha vida inteira eu me dediquei a você, você não chegou aqui de graça. Um bebê, quando nasce, não se cuida. Diferente de muitas espécies, se a gente chegou até aqui, é porque alguém nos ajudou a chegar até aqui. Pode ter sido um pai e uma mãe que praticaram equívocos, sim, pode ser que a gente tenha muitas queixas, e essas queixas sejam legítimas, mas por estar aqui, essas pessoas fizeram um bom trabalho, nem que seja na manutenção do teu corpo físico, porque senão você não conseguiria chegar. E, diante desse contexto, ao invés da cobrança, aquele pai buscou uma estratégia de sensibilização desse filho de que ele pretende dar uma continuidade diferente. Não se iludam.
Os equívocos para que a relação chegasse a esse ponto não foram só daquele filho, foram também deste pai. Mas alguém precisa reconhecer que em algum momento da trajetória a gente precisa usar estratégias diferentes. A gente precisa tentar compreender as razões do outro para que a gente consiga tirar esse gatilho do caminho. Porque são muitos os gatilhos. Quem lida com pessoas teimosas, não olha para ninguém não, tá, gente? Não é hora de provocar. Não é momento nem lugar de provocar. Quem lida com pessoas teimosas sabe bem que em determinadas situações você não vai aguentar. Assim, você aguenta um monte de coisa, mas aquilo, sabe aqueles pontos de honra, né? Então, assim, não, isso daqui não é possível, gente. Não é possível. Eu já disse que isso me irrita, não faça isso. E a pessoa volta, né, para aquele lugar. São relações cíclicas. Vocês sabem que, na verdade, a gente nunca está sozinho e tem muita gente também nos influenciando, né? O Livro dos Espíritos pergunta, os espíritos podem atuar sobre a nossa vida? E eles dizem, podem e normalmente atuam muito mais do que vocês imaginam. Aliás, em geral, os espíritos nos governam, que é uma frase que, aliás, incomoda muita gente. Como assim? Tem livre-arbítrio, né? E aí ele vai mostrar lá que, na verdade, a possibilidade de influência ela é constante. O que não quer dizer que você vai fazer o que os espíritos desejam, porque, a rigor, você tem sim livre-arbítrio e você tem que criar resistências a essa influência. Agora, há alguns cuja relação espiritual é tão íntima que a gente realmente não consegue saber até que ponto aquele comportamento é do encarnado ou é do desencarnado. André Luiz narra, por exemplo, um indivíduo obsidiado por 2 outros espíritos, e ele, no momento em que está deitado, está lendo e tal, o espírito chega lá para ele e diz assim, tenho sede, e faz lá um movimento na glote do encarnado e tal, e ele automaticamente, assim, sem sentir, levanta, vai, bebe, e o desencarnado recebe os eflúvios do álcool que ele está ingerindo, né? E aí o outro diz, eu também quero, vai lá e faz a mesma coisa. Ele vai fazendo assim, ele nem se dá conta de que uma atitude bem simples, de uma conduta ali do dia a dia, está sendo influenciada pelos espíritos. E em alguns casos, o próprio André Luiz narra isso, que essa ligação é tão simbiótica que nos processos desobsessivos o trabalho é isolar um pouco esse obsessor, né, o desencarnado, e não dá para fazer um afastamento definitivo, porque isso a espiritualidade narra, afastando esse desencarnado que influencia, eu estaria levando o encarnado ao desencarne. Ele morreria pelo afastamento, porque a relação simbiótica é tão grande que cortar esses laços poderia levá-lo à morte. Não há dúvidas de que muitos dos nossos entes queridos, algumas das nossas relações, podem sim viver relações simbióticas de ordem espiritual, que fazem deles pessoas cuja conduta não é lógica, não é coerente, não é saudável, não é adequada, mas é aquela que ele consegue manifestar, e por mérito de tudo aquilo que eles viveram, nos ofereceram, inclusive nas dificuldades, porque elas nos fazem crescer, né? A gente precisa reconhecer a importância de valorizar cada uma dessas experiências. Não dá para mudar muito o que a gente já viveu com relação aos nossos pais, com relação aos nossos irmãos, com relação a tios, avós e daí por diante, mas dá para melhorar. Agora, existe um tipo de relação na qual a gente tem que investir com muita energia, porque essa, em geral, ainda está começando. Essa é com os nossos filhos. Em especial aqueles que reconhecem que têm uma relação difícil com os pais, devem imaginar o quanto será também difícil para os nossos filhos, em condição análoga à nossa, viver com pais cuja conduta não é aquelas que eles mais gostariam. Então, a renovação espiritual, daí Joana de Ângeles falar que a melhoria, a evolução dependem do autoconhecimento, se você não fizer este trabalho agora, você construirá relações desequilibradas com os seus filhos, e isso é trágico, porque a gente não precisa reproduzir na nossa experiência paterna-materna aquilo que nós vivemos na condição de filho. Muita gente usa para justificar as suas dificuldades
no exercício dessa bela atividade que é ser pai e ser mãe, as dificuldades que teve lá na sua infância. Não, você não sabe por que eu faço isso? Porque eu tive uma infância muito difícil. Exatamente porque é difícil, a gente precisa se esforçar demais para fazer um novo tipo de relacionamento, criar um padrão diferente de comportamento com esses que dependem muito de nós. A gente tem aqui, vai para lá, essa fala, pior acho que é de Joana, não mesmo, vou ler que eu vou me lembrar. Agradecer é uma arte muito difícil, porque fomos educados, é Joana, Psicologia da Gratidão, tá? Agradecer é uma arte muito difícil, porque fomos educados para a conquista da felicidade. Toda educação é voltada para isso, para a satisfação, né, dos desejos. Tanto que algumas pessoas, qual é o objetivo da vida? Muitos dizem, é ser feliz. Quando Joana, na verdade, diz que o objetivo da vida não é ser feliz. A felicidade virá. Quando você encontra a plenitude, a felicidade é um acessório indissociável desse estado de espírito. O objetivo da vida, assim diz o Livro dos Espíritos, é buscar uma condição melhor, é evoluir. A felicidade virá quando você alcançar esse estado. Ensinaram-nos que a meta essencial da vida é a felicidade, mas não nos ensinaram que a felicidade tem diversos matizes muito diferentes. Você pode encontrar a felicidade em condutas que você não imaginava antes. Quando uma mãe, por exemplo, abre mão de uma carreira profissional ou de uma ascensão profissional em nome da dedicação aos filhos, você pode, do ponto de vista material, do ponto de vista social, ver que essa pessoa não está fazendo uma boa escolha porque ela está perdendo oportunidades. Mas todas essas oportunidades, e a espiritualidade é fabulosa porque a leitura de hoje fala exatamente disso, todas as conquistas que você ganha no campo profissional, de forma imediata, você não as leva quando desencarna. O que eu aprendi como experiência, o que eu cresci como profissional, eu vou levar como experiência acumulada. Mas isso é pouco, né? Diante de tudo que se ganha, do ponto de vista profissional, das metas materiais, grande parte disso a gente deixa nesta vida. A gente nunca sabe com plenitude quais foram as metas que traçaram para a gente, ou conosco, quando do nosso planejamento reencarnatório. Vocês imaginam que algumas pessoas que investiram maciçamente em desenvolvimento pessoal e profissional durante várias vidas, vêm para esta encarnação com um potencial de realização muito grande. Porém, às vezes, o desafio dessa pessoa é conseguir, mesmo com esse potencial, anular-se relativamente, porque em absoluto nunca, porque somos espíritos, a gente não precisa se anular como indivíduo, mas anular esse potencial em nome do auxílio de alguém. Quando a gente consegue fazer isso, isso é de um ganho de compreensão de si mesmo, de humildade e de tantas outras coisas que a gente não consegue dimensionar. E o desafio para algumas pessoas é fazer esse movimento. Estabelecer parcerias é um processo muito difícil. Deus dá a todo mundo um pai e uma mãe. E nem sempre a gente chega até aqui com essa estrutura montadinha, porque não deu certo, porque qualquer coisa, né? E estando juntos ou não, pai e mãe serão sempre pai e mãe daquela criança. E quando a gente consegue estabelecer parcerias, estando casado ou não estando casado, não é a questão, mas estabelecer parcerias verdadeiras, efetivas, de divisão, de raciocínio, e aceitar, olha, eu aqui não faria desse jeito, mas esse é o momento em que a gente precisa ceder para que a gente possa trazer essa harmonia para o conjunto. Essa experiência não é fácil. Quem vive em família sabe que essa experiência não é fácil. Mas também quem já conseguiu superar essas dificuldades e conseguiu dar para esse arranjo familiar ares de conversa, de equilíbrio, de harmonia, sabe o quanto essa conquista traz paz. Ter paz no ambiente familiar é uma meta que gera muito equilíbrio. Você pode estar bem no trabalho, você pode estar bem no centro espírita que você frequenta, mas se está ruim dentro de casa, tudo fica muito estranho. E ao contrário, você pode ir para o trabalho, está cheio de desafios, cheio de problema, o contexto está difícil, mas se você sai de casa bem e sabe que o teu núcleo essencial
está equilibrado, o desafio que o trabalho, por exemplo, traz é muito mais facilmente enfrentado. Então, não dá para fazer diferente. A gente precisa fazer investimentos robustos naqueles que nos são próximos. É claro que, dependendo do arranjo, a gente tem mais ou menos tempo de presença. Agora, para filho, uma coisa os psicólogos dizem de maneira mais ou menos recorrente: não importa tanto o tempo que você dedica, alguém tem que ter tempo para eles. Alguém. Alguém que seja confiável, alguém que lhe seja próximo. Mas, se você, particularmente no arranjo familiar, aquele que precisa estar um pouco mais fora, porque outro está mais perto, este tempo não precisa ser enorme, ele precisa ser de qualidade. Fala-se que de 20 a 30 minutos diários, é um número, assim, é simbólico, né? É simbólico. De 20 a 30 minutos diários em que você está íntegro, inteiro, pleno no contato com os seus, isso alimenta espiritualmente essas pessoas de uma maneira que lhes sustenta de forma muito equilibrada. Às vezes, a gente vai para essa meia hora, o telefone toca, a gente, só um instantinho e volta. Esse é o momento que diz assim, deixa esta porcaria tocar, né? Porque não importa, é o momento daquela pessoa, daquela relação. Isso não é só com o filho, não, isso é também com o cônjuge, com o companheiro, companheira, porque a vida nos demanda tantas coisas que às vezes a gente não tem tempo. Então, assim, às vezes a gente lá em casa dá aquela parada para conversar, né? Sabe assim, corre, aí de repente é aquele momento assim, vamos conversar. E aquele é o momento em que deixa tudo acontecer, que a gente está ali interagindo com profundidade de afeto. A gente precisa fazer essas escolhas, precisa. E em especial com as crianças. Deixa eu dizer para vocês que a gente escuta muita coisa, né? Por estar na evangelização e tal, as pessoas procuram bastante gente para conversar, para buscar ajuda, auxílio e tal. Gente, eu ouço muitas mães, em geral mãe, tá? Pai não faz essa coisa da busca não, que pai é mais travado, né? Alguém quer desabafar aí, gente? Não? Pai é travado, né? Que coisa impressionante. O povo, né? E deixa a mulher, não, vai lá resolver. Às vezes, no tratamento espiritual, por exemplo, às vezes vinha pai, mãe e criança, que a criança está com problema e tal. Aí senta assim, pai e mãe do lado. Aí o pai olha para a mulher assim, e diz, fala, né? Não, porque ele não é pai, isso é pai. Não é não, precioso? Né? Aí, porque as pessoas começam a perguntar assim, coisas do tipo, ele dorme bem? Sei lá, ela é que sabe disso, né? Isso e aquilo e tal, e você fica assim com aquela coisa de que, gente, ela é que sabe tudo, então fala logo, né? Porque é uma demonstração de que você... Aliás, ano passado a gente fez até uma brincadeira aqui, que a gente podia repetir. Quer ver só uma coisa? Vou te botar na fogueira, posso? Qual o teu nome mesmo? Eu me lembro que era difícil. Eu me lembro. Ayuci, é isso? Ayuci. A gente brincou assim, qual é o nome da professora da sua filha? Não senti firmeza, hein? Você chutou, ele chutou? É que tem duas. Natália. E o nome da pediatra? Isso. Ele vai ao pediatra junto? Então tá bom. Olha o quiz, olha só. O povo já está perguntando, qual é mesmo? Ele vai me perguntar, já está perguntando. Qual é a melhor amiga da tua filha? As primas. Tem certeza? Isso é a sua opinião ou a opinião dela? Da Gabi, tem certeza? Precioso, deixa eu te perguntar. Não vou te perguntar, então tá bom. Ele já disse, perdi. Tem isso. Mãe sabe tudo, né? Uma coisa impressionante. Sabe os detalhes assim mais imperceptíveis, né? Você tem uma o quê? Aham. Tem isso, a mãe adivinha o que a criança que está começando a falar, né? O pai não consegue saber o que ela está falando. E mãe entende a língua, né? Que é uma comunicação extrasensorial. Gente, a gente precisa fazer investimentos nessas relações, precisa. Estava falando que quando a gente recebe alguns pais, algumas mães, em especial mães de adolescentes, mães que fizeram outros investimentos, que descrevem com muita clareza a dificuldade de lidar com o filho,
foram relacionamentos construídos à distância e como forma de compensação, com muitas regalias para compensar isso. Crianças que chegam à adolescência com experiências de isolamento, de depressão, de tentativa de suicídio, de uso de drogas. E a dor moral que essas mães sentem em ter que relatar a falência dessa estrutura familiar é de partir o coração. Porque você vê que chega um certo ponto que agora, não é que não tenha mais jeito, mas é muito mais difícil recuperar um adolescente em desequilíbrio, com uso contínuo e já bastante cristalizado de droga, num relacionamento que não funciona, numa estrutura familiar já esfacelada. A gente vai tendo paliativos agora daqui por diante para evitar que coisas piores ocorram. Mas, efetivamente, dizer assim que a gente vai ter ali uma muito saudável, assim, vai demorar bastante. E a gente não volta atrás, né? Chico fala disso, já tratamos também desta frase, a gente não volta atrás, o que está construído já está construído. Mas a gente pode começar hoje a dar um novo fim para essa história, nem que essa história não seja para agora, que a gente venha reencarnar para dar continuidade a isso. E é por isso que, em alguns casos, a gente tem tantas dificuldades de relacionamento, porque a gente já faliu lá atrás. E a gente, sob o argumento da dificuldade, a gente mantém, perpetua os equívocos de antes. Não é essa a melhor escolha. Quando os espíritos revelam que a reencarnação é uma realidade, na verdade não é só informação, porque qualquer experiência religiosa não é uma experiência intelectual, tão somente. Eles trazem essa informação porque eles nos chamam para combater o bom combate, para enfrentar esses relacionamentos que, por óbvio, são difíceis e continuarão sendo. Não há facilidade em compreender o porquê que a outra pessoa tem um relacionamento tão difícil. Vai continuar difícil. A questão é que quando você reconhece que existe uma causa, e essa causa teve a sua contribuição, isso nos chama a dizer, até quando eu quero perpetuar essas experiências? E as pessoas, vamos chamar assim, inteligentes, fazem a opção de começar a reconstruir agora, de uma forma diferente. Relacionamentos saudáveis não são saudáveis gratuitamente. Às vezes a gente mais jovem comete escolhas ruins, a gente faz escolhas ruins, né? Eu fiz escolhas ruins, mais jovem. Fiz escolhas que não são as mais adequadas. Faria diferente. Mas eu não posso ficar me culpando a vida inteira por não ter feito escolhas adequadas. O que eu tenho que fazer agora é dizer, sim, a situação agora é essa. Eu tenho aqui algumas consequências fruto daquelas escolhas. Que tipo de investimento agora eu vou fazer para estas pessoas? A gente tem que fazer esse raciocínio, porque senão quando a pessoa vem, dificilzinha que é, né? Você reage mal e você fica perpetuando. A gente não precisa sofrer indefinidamente com isso. A gente pode, no mínimo, pacificar o coração e compreender que existe uma razão para aquilo. Fé ajuda demais a gente a superar essas dificuldades. Demais. E Joana fala, que tipo de felicidade a gente vem buscando? Será que a gente não encontra satisfação em coisas muito simples e que a gente já ignora hoje? Que tipo de satisfação eu tenho em estar com, por exemplo, a família, num lugar que não tem quase nada? Sabe aqueles lugares que você vai que não tem internet, não tem nada, você tem que ficar ali parado, aquela natureza linda, que é linda durante um dia, 2, depois você torna um saco aquele negócio, que não aguenta mais olhar para aquele lugar lindo. Aquela coisa tipo, já vi, é lindo, pronto, vamos voltar, né? Você vai para um lugar assim, simplesinho, que não tem nada. A natureza te evoca a voltar para dentro de si e para o outro. Porque como não tem coisas para fazer, você tem que conversar. E como é difícil conversar, meu Deus, né? Como é difícil, às vezes, conversar. Que você começa a conversar, aí afloram as diferenças. Aí dá vontade de não conversar mais, né? Está fugindo do enfrentamento, fugindo. Faça uma experiência. Pare numa praça de alimentação no shopping e observe as pessoas. Toma conta da vida dos outros. Vamos fazer isso? Presta atenção.
Veja quantas pessoas você vê assim, e aquilo ali tem jeito de casado, sabe? E veja o quanto daquele tempo as pessoas conversam ou só ficam próximas. Repara isso. Não vou nem falar o tempo que elas passam usando o telefone, porque esse negócio é uma maldição. Eu sempre digo isso, eu vou no metrô, eu poderia estar usando o celular ali, que tem um monte de troço para fazer ali, né? Tem um monte de coisa para fazer. A gente tem tão pouco tempo para ficar com a gente mesmo, e quando a gente para no metrô, a gente vai para o celular. Eu não, eu entro no metrô, faço prece. Aproveito. Quem são os meus afetos? E começo a pedir a Deus por cada um. Como a viagem é longa, dali uns 40, 50 minutos, eu passo meu filho, minha filha, minha mulher, minha mãe, minha sogra, meus cunhados, meus amigos, os meus afetos, pensando em cada um. Fulana está com essa dificuldade, então, Senhor, auxilia fulana. E a gente vai ali naquele tempo, passa tão rápido, você vê, já chegou. E aí, ao invés disso, o que você faz? Perde o tempo jogando aquelas coisinhas, de passar aquele dedo que o negócio vai caindo. Vejo um monte de gente fazendo isso. Você nem o nome daquele negócio. Aproveita para responder e-mail, aproveita para ver o Facebook, aproveita para coisas vazias que não nos trazem paz, plenitude, conhecimento, nada disso. A gente gasta muito mal o nosso tempo. Vamos confessar? A gente gasta muito mal o nosso tempo. E tem uma pessoa de quem eu gosto muito, que é o Rossandro, e ele fala umas coisas para a gente que a gente queria ver agora. Hein, Rafa? Está na hora. Gosta do Rossandro? Bom, né? E ele agora está postando umas coisas, você já viu? Uns vídeos e tal. Foi o do Congresso. Nesse não sei ainda. Não... Ah, vem? Não estou ainda por dentro. Mas que bom, tem que vir mesmo. Qual é o tempo, Rafa? Vou contar uma historinha para vocês que me tocou muito a primeira vez que eu li ela. A história de um menino hiperativo e que ele chegou na casa da mãe e subiu e quebrou um pote de óleo. É a história de um homem que depois foi se tornar um santo da igreja chamado São Bosco. Na biografia dele, ele conta que nesse momento, quando ele quebrou o pote de óleo, ele pensou logo tudo o que aconteceu, o clássico. A mãe ia chegar, ela entrava no quintal da casa, pegava um raminho que tinha de uma varinha que tinha lá que é plantada, puxava para bater nele. E aí ele pensou, bom, o que é que eu posso fazer? Foi lá, limpou a cozinha, tirou os cacos, tirou o óleo, pegou lá o raminho e, é claro, muito inteligente, muito esperto, tirou as frestas para ficar menos dolorido. E ficou esperando a mãe na porta com o raminho atrás. Geralmente vocês sabem, mãe e esposa, não precisa você nem falar, ela já sabe o que aconteceu, o que você está pensando. Isso é horrível, mas é a coisa que aconteceu com ele. Quando a mãe viu ele na porta, num comportamento incomum, disse, o que foi que você fez? Ele tentou assim meio que gaguejar e terminou assumindo, mamãe, eu quebrei seu pote de óleo. E a mãe olhou com aquele olhar assim, como você fez isso e o que você fez depois? Bom, eu limpei a cozinha, joguei o pote de óleo e agora eu estou aqui com a varinha para a senhora bater em mim. E a mãe disse, mas eu não vou bater. E ele ficou surpreso e perguntou, por que você não vai bater? Bom, meu filho, eu bato para você entender que você errou. Você errou, você corrigiu o erro e ainda assim se colocou diante da punição. Você já aprendeu o processo. Essa é a diferença na hora de educar pessoas ou de um relacionamento, mas sobretudo com filhos. É que existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Muitas vezes nós culpamos os filhos pelos erros que eles cometem porque nós somos culpados na nossa educação. Isso só gera um sentimento de angústia, de menosprezo, você se sente incapaz e menor. Quando você faz com que o indivíduo tenha responsabilidade sobre o que aconteceu, você faz com que ele pense que da próxima vez ele vai fazer diferente. Não importa se seja um brinquedo que deixou no chão, se foi uma toalha molhada que jogou na cama, se foi alguma coisa que quebrou na casa, não importa. A gente não pode simplesmente culpar as pessoas porque isso simplesmente acontece. Crianças estão crescendo, adolescentes têm um esquema corporal diferente, batem nas coisas. Nós temos que simplesmente entender o que acontece. Essa semana, o meu sobrinho está de férias lá em casa e ele pediu para sair no carro, na pressa, porque queria jogar bola. Quando ele saiu, não esperou o portão abrir, bateu o portão, bateu o carro, bateu tudo. O portão saiu do lugar, enfim, teve que consertar. Eu estava na cozinha e ele esperou quando eu fui chegando para ver minha reação. Eu olhei para o portão, tentei resolver, como eu não estava conseguindo, eu quebrei a parte de cima para o portão encaixar novamente e simplesmente fechei a porta e disse, pronto, agora você não vai poder jogar porque o portão está fechado e amanhã a gente conserta o portão. Ele foi olhando para mim esperando um grito, uma punição. Poxa, eu tenho 18 anos já fiz essas coisas. Isso não é um problema, isso é um aborrecimento. E ali não cabia culpa. Ele agora sabe que da próxima vez ele tem que prestar atenção. Na vida a gente tem sempre que escolher o que a gente vai fazer. Culpar ou se responsabilizar. É uma escolha que você faz com seus filhos, no seu relacionamento e com você mesmo. Muito claro, né? Muito claro. É engraçado que às vezes, de manhã cedo,
o miúdo está pronto, está com o uniformezinho, limpinho, não sei o quê. E na hora de sair, ele derrama Nescau. Mas aquela derramada, que o copo bate assim no chão, e vai Nescau para o teto, vai Nescau para o sofá, para a roupa dele. E você é atrasada para sair para o trabalho, não sei o quê. A vontade que dá é de dar um beijo nele e dizer que ama, né? A vontade que dá é essa, né? É ou não é? E aí, essa é uma questão muito clara. A gente precisa entender a diferença entre o problema e o aborrecimento. Aquela sujeira não constitui um problema, porque depois de amanhã, daqui a 2 dias, ninguém mais lembra daquele diacho, aquela gota ali, né? Problema não, exige atenção, tratamento continuado e desdobramento daquilo. Olha só, problema exige de nós toda a nossa energia, todo o nosso cuidado, toda a nossa dedicação, todo o nosso esforço. Aborrecimento passa. E a gente deixa um dia inteiro azedo por conta de fatos desse tipo. A gente passa o dia inteiro aborrecendo. Aliás, a gente entra no círculo vicioso, né? Aí a gente sai atazanado, aí na rua já briga com os outros, e aí no trânsito se estressa, aí chega ao trabalho, você não sabe como é que está meu dia, vai juntando, e só junta e tal. E aí vê como é que a gente faz escolhas ruins, né? Escolhas muito ruins. A gente precisa se ocupar dos problemas, porque os aborrecimentos, eles podem ser, inclusive, um motivo de se divertir, né? Que negócio caiu ali, já está sujo mesmo, se meleca com aquilo, pega, esfrega na cara do filhote, deixa esfregar, sai, mas depois você bota para limpar junto. Eu sei, é difícil pra caramba, né? Porque você passa um tempo se dedicando, a vida é corrida, tem toda uma... Minha mulher deve lá embaixo dizendo assim, porque não é você que limpa, né? Certamente já está dizendo isso lá embaixo. Mas a gente pode se divertir um pouco mais com essas coisas e entender que alguns têm dificuldade psicomotora, né? Eu tenho uma sobrinha que assim, é estabanada. Sabe gente estabanada? E ela até hoje é assim, mas a psicomotricidade dela é diferente. A gente precisa olhar essas coisas com o olhar de como elas são e dar a elas a importância que elas têm. Deixa eu dizer para vocês, tem um caso, não vai dar tempo de nada disso, né? Dona Maria Modesta. Dona Maria Modesta é conhecida no movimento espírita, né? E ela tornou-se espírita, pessoa ilustre e tal. A espiritualidade fez um grande movimento para a Dona Maria Modesta poder trazer para o espiritismo o benefício que ela trouxe. O fato de ela ser uma pessoa de sociedade e tal, ela trouxe grande credibilidade para o movimento, naquela época em que o movimento espírita era objeto de muito preconceito, né? E ela se tornou espírita e a sociedade uberabense não perdoou isso, né? Ela sofreu muita represália por conta dessa escolha. Aliás, como também foi com o doutor Bezerra de Menezes. Uma nobre dama da sociedade, incomodada com o que a outra estava fazendo da vida dela, no dia do aniversário da Dona Maria Modesta, ela envia para ela uma sopeira de porcelana ricamente preenchida com dejetos humanos. No dia do aniversário dela. Olha a outra faz da vida dela o que ela quer e eu mando para ela um presente dessa ordem. Que linda, né? E aí, o que a Dona Maria Modesta disse? Bom, se eu estou entrando no movimento espírita e eu acredito naquilo que eu digo, eu tenho que honrar esse comportamento com as coisas que eu prego. Ela pega aquelas fezes, faz das fezes adubo e cultiva durante 1 ano rosas vermelhas, que colhe exatamente no ano seguinte, 1 ano depois, fazendo todo um processo de autoconhecimento, cada dia que ela cuida daquela plantinha, e ela, ao colher 1 ano depois, no dia do aniversário dela, ela vai à casa da pessoa e leva um buquê de rosas vermelhas como presente, agradecendo esta pessoa pela transformação que ela promoveu na sua vida. A senhora me proporcionou a oportunidade de olhar para mim mesma, superar a minha vaidade e compreender que se a senhora fez isso, alguma razão a senhora teve. Porque eu criei na senhora uma expectativa tão grande de modelo, de um status social, que quando eu abri mão de tudo isso, eu frustrei os seus sonhos. Porque a senhora tinha em mim um modelo. E eu não me dei conta o quanto eu era um modelo equivocado para tantas pessoas. A senhora me ajudou a perceber isso, então quero lhe oferecer essas rosas. Repara que é um movimento difícil de realizar. Eu não conseguiria.
eu tô fora disso. Igual o Chico, né? Chico uma vez recebe uma mulher na sua casa, que ela diz, Chico, eu preciso de ajuda, não sei o quê. E Chico era funcionário público e foi premiado anos depois, já quase próximo da aposentadoria, porque Chico nunca faltou um dia de trabalho nem chegou atrasado. Nunca. Nunca. Nenhum dia de trabalho ele atrasou ou deixou de ir. E Chico, atrasado, responsável que é com seus deveres, tipo eu, assim, eu nem chego atrasado. É porque não teve filho, mas ele tinha um monte de filho. Um monte. Um monte. Um deles até há pouco tempo veio aqui a casa fazer uma palestra. Aliás, essa semana ele teve até lá no Curupaiti, né? Teve um monte de filho. E é mais difícil cuidar do filho dos outros que o nosso, hein? E aí, deixa eu te dizer, ele, para sair, chegou uma mulher, Chico, eu preciso de ajuda. Disse, claro, minha irmã, hoje à noite a senhora pode vir ao centro, que eu lhe atendo com toda a atenção. Mas eu estou precisando de ajuda agora. Mas agora eu não posso, minha irmã, que eu estou saindo, não sei o quê. E ela diz uns desaforos para ele, e ele não revida, fica quietinho, como se não bastasse, porque ele não reage, ela dá um tapa nele. Dá um tapa nele. E aí ele... vem aquela, né, aquela coisinha, aquele amor aflora, né? Aquele desejo de abraçar. E aí o Emmanuel aparece e fica só olhando, né? Fica só olhando, só olhando. Aí depois de receber aquele tapa, ele disse, então tá bom, minha irmã, vou lhe atender. Senta e atende. Quando ela sai, o Emmanuel disse assim, abre a janela e olha para ela. Havia um fio que saía do chakra coronário dela e se ligava até a fronte de Chico. E aquela visão daquele fio esbranquiçado de ectoplasma, pelo agradecimento de ela ter sido socorrida, mesmo diante da sua conduta equivocada, Emmanuel mostra para Chico que aquilo ali eram energias as melhores que ela tinha, que ela estava oferecendo a Chico como gratidão. E ele diz assim, imagina se você não a tivesse atendido. Que tipo de conexão ela estaria estabelecendo com você e o que ela estaria proporcionando para você. Então, na verdade, são experiências que Dona Maria Modesta, que Chico conseguem realizar e que a gente não. Mas são exemplos de como, em pequenas condutas, a gente pode abrir mão dos nossos desejos, das nossas necessidades, dos nossos... para, às vezes, dedicar um pouquinho de tempo para aquelas pessoas que, às vezes, a gente tem tanta dificuldade de lidar. O que a gente ganha não é pouca coisa. Talvez valha a pena. A gente podia tentar, né? A gente podia tentar. E, para a gente fechar, eu queria... Aqui, Madre Teresa. Certa vez, Madre Teresa entrou na sua casa, na casa de oração, e leu sob a imagem de Jesus a inscrição, tenho sede. Percebeu que todo o seu apostolado magnífico, sem dúvida, havia sido muito mais a projeção do seu ego do que a vontade de Cristo. Quando Madre Teresa quis, ela escolheu a ordem a que ela se vincularia, ela escolheu o que ela queria fazer, que tipo de caridade ela queria, e ela vinha fazendo coisas lindas, um trabalho de dedicação, abdicação de si mesma, pobreza, trabalho o dia inteiro, em nome dos mais favorecidos. E quando ela viu aquela imagem de Jesus, e ela ouviu, né, no íntimo da sua alma, aquela mensagem, tenho sede, como um pedido de... Ela foi olhar para dentro de si, dizendo, o que Jesus quer de mim que eu não estou enxergando? E ela se deu conta, esses são esses processos, né, de busca da individuação. É gente mais acelerada, a gente normalmente não está muito perto disso, não. Ela percebe que, em que pese ela ter feito tudo que ela podia, de caridade aos olhos do mundo, uma pessoa maravilhosa, perfeita, ela percebeu que até então, ela sempre fez a caridade que ela queria oferecer. E talvez não fosse isso que Jesus desejasse dela. Então, ela, num processo de se despir dos próprios valores, dos próprios desejos, ela começa um diálogo com Jesus dizendo, o que queres de mim? E ela começa a perceber que a caridade... ela é fundamental, mas muitas das vezes a caridade tem muito mais a ver com as nossas necessidades egóicas do que a necessidade do outro. Então, por exemplo, você vai à casa de uma pessoa doente e você vai fazer por ela aquilo que você acredita, né? Então, vamos lá.
Você ajuda, você aceia, você leva coisas, você... Mas se essa pessoa quer conversar, às vezes você não está disponível para isso. Então, há a caridade praticada que não é a caridade que o outro precisa, é a caridade que você quer oferecer. Há pessoas que são muito generosas em oferecer dinheiro para a realização das obras sociais, e elas têm uma importância porque isso é sim caridade. Só que dar a si mesmo, isso algumas pessoas não conseguem fazer, já ao contrário. Algumas pessoas conseguem dar tempo, dar isso, dar aquilo, mas elas já não conseguem fazer outros movimentos. Cada um tem o seu ponto de dificuldade, todos o temos, todos. E o chamado que Madre Teresa recebeu é o de fazer a caridade que a pessoa precisa, e não aquela que ela deseja oferecer. Desculpa. Queria que a gente pensasse nisso, para a gente fechar, pensando nas nossas relações familiares. Você diz, poxa, mas eu já faço tanta coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, isso para fulano. Mas, às vezes, a necessidade da pessoa não está naquelas ações. E, por não perceber isso, a gente gasta muita energia oferecendo o que ela não precisa, e sim o que a gente deseja, quando o que a pessoa precisa, e é o ponto que, uma vez compreendendo, dissolve, a mágoa vai embora, as coisas se resolvem. Neste ponto, a gente ainda não consegue perceber. Sabe como é que a gente enxerga isso? Se despindo. Enquanto Madre Teresa, com toda a sua bondade, não se despiu do que, de verdade, Jesus, o que queres de mim? Ela não percebeu qual era o seu papel. A gente também, muitas das vezes, sabe o nosso papel social. É ganhar dinheiro, é arrumar a casa, é cuidar do filho, é pegar na escola na terça-feira. Mas qual é o meu papel, do ponto de vista espiritual, para o crescimento e a evolução de todo esse núcleo familiar? Isso exige de nós meditação, que a gente aproveite o tempo do metrô, o tempo do carro, o tempo do almoço, para que a gente possa, sozinho ali, naquele momento de intimidade consigo mesmo, fazer essas reflexões, tá bom? Jesus abençoe a todos. Quem faz a prece? Está aqui, amor, a mamãe aqui, ó. Pronto. E não é lindo a gente ver que o miúdo, ó, tá vendo? Chegou perto, acalmou. Tudo bem com você, meu lindo? Qual é o seu nome? Cael? Oh, que lindo. É de Cael, ele faz assim, ainda, assim, e aí chega a calma. Está vendo como a presença da gente, é fabulosa? Quando eles crescem, a gente vai perdendo isso, aos pouquinhos. Perde não. Agora, a gente não dê carinho na rua, pelo amor de Deus, que eles não gostam, tá? Deixa entrar em casa e não ter ninguém. Na porta da escola, tchau, filho, vem cá. Ih, dá ruim, não faz não. Mãe, tá bom, mãe, já entendi, tchau, não sei o que. Só dentro de casa, tá, gente? Fica sem graça, né? Eu já sei, né? Todo mundo já sabe que você me ama, tá bom, tchau, 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 aquela coisa. Quem faz a prece, povo? Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Joana e a todos os espíritos benfeitores dessa casa, agradecemos, Senhor, por essa manhã de oportunidade, de esclarecimento, de orientação, no desenvolvimento e evolução dos nossos queridos, dos nossos miúdos, da família, dos amigos, dos vizinhos e todos aqueles que nós amamos, e aqueles também que estão nas ruas, sem rostos, esperando somente um abraço, um sorriso. E agradecemos, Senhor, por mais esse dia lindo, ensolarado, que podemos ter a oportunidade da semana que vem estarmos todos aqui presentes nessa manhã maravilhosa de estudos. Graças a Deus. Um abraço, povo. Bom final de semana.